Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Deus, as nossas vidas, meu Pai, nossa mente, Deus, o nosso entendimento, tudo que pertence a nós, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento da Sua vontade, da Sua palavra. Que o Senhor repreenda todo o levante do maligno contra as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, Pai, que nós possamos estar fortalecidos, preparados, meu Pai, para enfrentar as adversidades, para enfrentar as tentações, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, aumente a nossa fé, meu Pai, e repreenda, Deus, toda enfermidade, toda seta, tudo aquilo que não vem de Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Os Inimigos do Cristão. Nós vamos fazer a leitura que está em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 João 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então essa lição, como as outras, ela é bastante importante, porque ela vai falar de inimigos que nós cristãos enfrentamos diariamente na nossa caminhada, na nossa jornada, né, rumo à salvação, rumo à vida eterna. E nós vamos falar nessa lição de 3 inimigos, que são o diabo, a carne e o mundo. E nós sabemos que o principal inimigo de todos é o diabo, porque por causa do diabo é que vem as outras coisas ruins. Então, por causa do diabo é que a gente tem um problema com a carne, e por causa do diabo também que nós temos esse problema do mundo, né? Então, nós nessa lição de hoje vamos falar um pouquinho sobre esses 3 inimigos, né? E como nós podemos conhecê-los, como nós podemos vencê-los na nossa jornada e como nós precisamos estar preparados espiritualmente e biblicamente falando também para nós vencermos esses inimigos, amém? Então, o primeiro tópico da lição é o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O primeiro subitem, o diabo é real. Nós sabemos que existem muitas pessoas que elas querem passar a impressão, a imagem de que o diabo é uma lenda, é uma fantasia, mas nós temos a consciência espiritual, nós que acreditamos na Bíblia, nós sabemos, nós temos a convicção de que o diabo, ele é real. Ele é descrito desde o primeiro livro da Bíblia, ele está lá desde Gênesis. No Antigo Testamento, as ações de Satanás, elas estão em Gênesis, em 1 Crônicas, em Jó, em Salmos, em Isaías, Ezequiel, Zacarias. Então, assim, vários livros do Antigo Testamento fazem menção, fazem referência ao diabo. E no Novo Testamento também, né, aparece a figura do diabo, né? Mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho em que Jesus o menciona. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo,
ele atesta a existência e a realidade de Satanás. O primeiro subitem fala assim, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas, elas descrevem Satanás como um ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Tem uma passagem que está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 14, que mostra isso, e eu vou ler para os irmãos. Diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Então, eu li até o versículo 15. Então, esses versículos, eles se referem ao diabo, a Satanás. E aqui diz que ele era um querubim, que ele era um anjo, né? Então, o diabo, Satanás e seus demônios, né? Toda a legião que foi expulsa do céu juntamente com ele, eles eram anjos. Então, são anjos caídos, são anjos rebeldes que foram expulsos do céu. Em Judas, o 9, fala também, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o Miguel Arcanjo contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Então, Satanás, ele é o chefe dos anjos caídos. Então, são anjos caídos que foram expulsos da presença de Deus, que foram expulsos do céu. Ele possui poder, mas as suas ações, elas são limitadas. Mas ele é visto como Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. E nós podemos também afirmar que Satanás, ele possui sim inteligência, ele possui raiva, ele possui desejos, ele possui vontade própria, mas como eu disse, a atuação dele é limitada, o poder dele é limitado e o poder dele não é maior que o poder de Deus. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas têm medo de Satanás, mas nós que pertencemos a Cristo, nós não precisamos temer. Por quê? Porque nós temos um Deus que é muito mais forte e é muito mais poderoso, que está do nosso lado e que acampa anjos ao nosso redor para nos proteger. A Bíblia nos ensina que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então é isso que nós temos que fazer como cristãos. Nós temos que aprender a resistir ao diabo, especialmente com a palavra de Deus, que foi o que Jesus fez quando foi tentado, quando ele passou 40 dias de jejum no deserto. O próximo subitem diz assim: a identidade do inimigo. Então, nós podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Então, ele é chamado de serpente, que refere-se à sua sagacidade e à sua astúcia. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. É chamado de Satanás. Essa expressão é mencionada 52 vezes. Adversário ou opositor. É chamado de diabo, aparece 35 vezes, acusador, maligno. Isso revela o seu caráter, né? Um caráter maligno. Também é chamado de dragão vermelho, que revela a sua ferocidade. Também é conhecido e chamado de tentador, né, por causa da sua ação tentadora, especialmente no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beuzebu, chefe de demônios, Belial, pessoa má, sem valor. Então, todos esses são nomes que estão na Bíblia e que se referem a Satanás.
Esses nomes, eles revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do inimigo. E a Bíblia diz que é justamente o objetivo e a intenção dele, né? Ele não veio senão para matar, roubar e destruir. E todos esses nomes demonstram bem essa característica de Satanás. O próximo subitem diz assim: o segundo inimigo do cristão, a carne. Enquanto o diabo é algo que está fora, a carne é algo que está em nós. O conceito bíblico de carne, há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, tecido muscular do corpo humano e dos animais, que é a nossa carne mesmo, né? O corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, e a natureza humana pecaminosa. Então, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne, ela tem uma grande relevância e traz um grande significado para nós. Então, quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Então, glutonaria, sensualidade, bebedeiras, relações sexuais ilícitas. E o que a gente vê que onde as pessoas pecam e onde as pessoas caem? É justamente nos pecados da carne, né? A maioria das vezes. Então, essa busca pelo prazer individual, né, em satisfazer os seus desejos, as suas vontades, é uma tendência, né, da nossa carne e que muitas vezes leva as pessoas a pecarem. Então, é um egoísmo em grau elevado. É quando você quer satisfazer única e exclusivamente os seus desejos e as suas vontades. O outro subitem fala assim, a carne no Novo Testamento. Então, na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza pecaminosa à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A Bíblia diz as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu vou ler lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que fala sobre as obras da carne. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas são as obras da carne que o apóstolo Paulo diz e ele completa, né, que quem pratica essas obras, elas não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos ter bastante cuidado, né? A carne, ela se opõe aos propósitos divinos. A carne, ela se opõe à vontade de Deus. Então o desejo e a vontade da carne, eles estão fora dos planos divinos e faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Na verdade, faz com que o ser humano ele ignore a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. E o próximo subitem diz assim, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Então, doutrinariamente, a palavra carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Porque antes da queda não tinha esse problema da carne, foi depois da queda, ou seja, depois que a serpente, o diabo veio, enganou Adão, enganou Eva, e eles caíram, e aí entrou o pecado no mundo, em consequência disso, né? Hoje a gente tem essa carne pecadora, que tem desejos pecadores, né? Que nos afastam, que são opostos à vontade de Deus. Então, como nós vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir também ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa.
Então, embora uma mesma palavra possa trazer vários sentidos diferentes, não tem como a gente confundir entre uma carne, como se refere a corpo, e a carne quando se refere à natureza pecaminosa. Quando a gente lê os textos bíblicos, a gente consegue diferenciar bem e entender bem o que a mensagem está querendo transmitir. O próximo tópico vai falar sobre o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. O primeiro subitem diz assim: perspectivas bíblicas da palavra mundo. Então, da mesma maneira que a palavra carne, quando aparece na Bíblia, ela tem significados, sentidos diferentes, a palavra mundo também. Então, o primeiro se refere à terra. O segundo, o conjunto das nações conhecidas. O terceiro, a raça humana. O quarto, o universo. E o quinto, os que se opõem a Deus, que é justamente esse mundo de que nós estamos falando. Então, esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. A Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planeta Terra, em que nós habitamos, e as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus, ou seja, praticando as obras da carne, fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, sem se preocupar se aquilo realmente é ou não a vontade de Deus. A passagem de João 1:2-15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O próximo subitem fala sobre os 3 níveis de vícios, que se refere. Então, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis, diferentes que todo cristão vai encontrar em sua jornada cristã. Na verdade, todo ser humano vai encontrar isso. E nós, como cristãos, nós temos que agir de uma maneira diferente diante desses vícios, diante dessas tentações. Então, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. E lembra que eu falei que tem glutonaria, bebedices, prostituição, lascívia, todas essas coisas? Então a gente fala assim, mas a gente tem a tendência de achar que só são pecados relacionados à natureza sexual. E não, porque fala de glutonaria, fala de bebedices, fala de vícios de uma maneira geral. Então nós temos que estar atentos a isso, Que se a gente não tem algum vício que às vezes a gente nem considera que seja pecado, mas que pode estar nos atrapalhando, A gente está às vezes com a alma muito sobrecarregada dessas questões carnais, e aí a gente acaba deixando de lado as questões espirituais. O próximo subitem fala sobre a concupiscência dos olhos, O segundo vício. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Então ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, músicas, filmes, literatura, arte para ceder aos desejos carnais. E essa concupiscência dos olhos nos nossos dias atuais, ela está bastante presente por causa da questão das redes sociais. Então a gente precisa ter cuidado, A gente tem muita rede social hoje em dia, a gente tem passado muito tempo nas redes sociais, a gente está trocando o nosso tempo com Deus para passar tempo mexendo no celular. Outra coisa que está relacionada a essa concupiscência dos olhos é a pornografia. Muitas vezes não é tão falado, mas a quantidade de pessoas viciadas em pornografia tem crescido cada vez mais, especialmente também por causa da facilidade que tem hoje, que a gente tem isso tudo na palma das nossas mãos. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter cuidado
Quando se fala de pornografia, a gente imagina que é só homens, né? Mas diz que tem um número muito alto também de mulheres viciadas em pornografia, adolescentes, jovens. Então a gente tem que estar muito atento a isso, tem que ter muito cuidado com essa concupiscência dos olhos. E o próximo vício fala sobre a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Então, esse soberba da vida está muito relacionado a pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas gananciosas pelo poder, né? Então, é o homem da atualidade desrespeitando o Criador em oposição deliberada. Então, assim, são coisas às vezes que são tão sutis e muitas vezes as pessoas elas acabam nem percebendo, né? Elas são arrogantes e são soberbas e elas nem enxergam isso. Geralmente quem não percebe. Então, a gente tem que orar mesmo para Deus nos mostrar, né? Porque é o nosso momento com Deus, de intimidade com o Senhor, que a gente vai identificar essas falhas, essas fraquezas, porque é o próprio Espírito Santo que nos alerta, né? Que nos mostra. E o próximo subitem diz assim: vencendo o mundo. Então, existe um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu, que nos conduz para a salvação, por meio de ideologias anticristãs, por meio de estilos de vida que não glorificam a Deus, formas contrárias aos valores do evangelho. Hoje em dia a gente fala muito dessa questão assim de feminismo, né? A gente vê muitas mulheres falando sobre isso, sobre empoderamento feminino, e geralmente elas tentam levar essa questão do empoderamento feminino para uma questão mais assim de sexualidade e de sensualidade, como se o empoderamento feminino da mulher estivesse no corpo dela, ser mostrado, né, e ser usado muitas vezes de maneira vulgar. Então, são ideologias, né, que estão presentes no nosso mundo de hoje e que está corrompendo, né, a vida das pessoas, a mente das pessoas, né, dos jovens, dos adolescentes. E nós precisamos combater isso com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. A própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o inimigo, ele tem investido nisso. E nós, como igreja, nós precisamos vencer essas investidas com o conhecimento da palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver plenamente em Cristo e fazendo a vontade de Deus, porque só assim, né, nós vamos resistir ao diabo, só assim nós vamos nos sujeitar à vontade de Deus, né? E como diz a palavra de Deus, nós nos sujeitando à palavra de Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, resistindo ao diabo, ele vai fugir de nós. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Então, hoje nós vimos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Que, na verdade, eu imagino que são níveis, né? Na verdade, o nosso inimigo é o diabo, é Satanás. E ele tenta nos tentar de 2 formas: através da carne e através do mundo. Então, nós precisamos buscar auxílio do Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia diz que o Senhor, ele nunca ia nos submeter a tentações e nem permitir, né, que nós passássemos por tentações que não fossem humanas e que nós não conseguíssemos suportar. E por que ele nos fala isso?
porque ele sabe que nós teríamos acesso ao Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de resistir ao diabo. Nós somos capazes de vencer as tentações. Então, que a gente esteja preparados, buscando comunhão, intimidade, ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque assim nós vamos vencer as investidas de Satanás. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.